Instagram. Parte 2 do nosso curso do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, na parte 1, nós falamos sobre o que é neurodesenvolvimento, o que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Quais são as suas apresentações, as suas características, né? Falamos ali de cada apresentação, sintomas, também nós falamos, principalmente os sintomas dentro de cada apresentação. Hoje nós vamos falar sobre a etiologia, a epidemiologia do TDAH. Vamos entender um pouquinho o que significam essas palavras, etiologia, o que é epidemiologia. Sobre o diagnóstico, como é feito o diagnóstico do TDAH, quem faz esse diagnóstico, quais são os profissionais que fazem esse diagnóstico. Vamos falar sobre, ali eu troquei na hora aqui da apresentação, mas nós vamos falar sobre os tratamentos, né? Quem é que vai agir, quais são os profissionais que vão trabalhar diretamente com esse aluno, né? Com esse indivíduo que tem o TDAH. E adaptação escolar. Quais são os tipos de adaptação que a gente pode fazer? Como que a gente pode ajudar esse aluno na escola? Eu vou falar bem sobre a apresentação, sobre a adaptação no ambiente escolar para TDAH, mas essa adaptação a gente consegue pensar nela também para outros transtornos, para outras crianças com dificuldades de aprendizagem, tá? Então, são algumas dicas, algumas formas de trabalhar, que isso pode se estender não só para o TDAH, mas também para outros transtornos. Então, vamos lá. Parte 2 da nossa aula. Epidemiologia, né? Então, o que é a epidemiologia? O TDAH, ele tem uma prevalência mundial, né, em crianças e adolescentes, entre 5% e 7%. Então, se a gente for pensar na nossa população mundial, nosso mundo inteiro, a gente encontra 5,5% e 7%, né? Então, a gente olha assim, nossa, mas 5% do mundo é pouca gente, e não é. É um número muito, muito grande. Essa pesquisa foi realizada por... Deixa eu colocar meu laserzinho aqui. Essa pesquisa foi realizada por Polanczyk e depois ele refez, né, esse estudo e ele viu que realmente não teve alteração aqui entre 5% e 7%. Aqui meu laser. Então, tem uma proporção maior para homens do que para mulheres, né? Então, mesmo quando a gente faz um estudo clínico, uma análise clínica, a gente encontra ainda um número maior de homens que tenham o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade do que mulheres que tenham esse transtorno. Então, se a gente for pensar ali, o diagnóstico, ele acaba sendo maior. Não, o diagnóstico não acaba sendo maior. A gente tem muitas pessoas que se enquadram ali, né, como baixa renda, que tem o diagnóstico de TDAH. Mesmo a gente pensando que é mais inacessível para essas pessoas, quando a gente pensa em famílias com baixa renda, elas acabam tendo crianças, né, ou tendo pessoas pertencentes àquela família com diagnóstico de TDAH. Então, a gente vai entender o porquê lá na frente, quando eu falar sobre as causas, né, do TDAH, a gente vai entender o porquê que as pessoas de baixa renda, elas acabam sofrendo mais com esse transtorno. Então, e foi feito alguns estudos, né? Então, aqui eu coloquei os autores, depois, se vocês quiserem pesquisar, eles estão aqui. Foram feitos alguns estudos sobre essa prevalência em relações à etnia. Então, não teve uma maior prevalência em determinadas etnias. Então, se a gente for pensar em pessoas negras, em pessoas indígenas, em pessoas caucasianos, né, as pessoas brancas, em asiáticos, então não teve uma prevalência maior em determinada etnia. Não, isso é de forma geral. Podemos ter asiáticos com o TDAH, podemos ter pessoas negras com TDAH, isso não foi encontrado. E também não se encontrou uma prevalência pensando na região geográfica. Então, a gente pensar assim, as pessoas que moram em São Paulo têm maior chances de desenvolver o TDAH, ou as pessoas
ou as pessoas ali da região da África do Sul, de uma região mais pobre da África do Sul, têm mais propensão a desenvolver o TDAH. Não necessariamente. Essa prevalência ali geográfica não foi encontrada. Então, vamos falar da etiologia, né? Os fatores genéticos do TDAH. Então, quando a gente fala sobre esses fatores genéticos, a gente tem ali entre 70% e 80% de uma carga genética que vai passar do pai para o filho, da mãe para o filho. Então, por exemplo, um pai que é TDAH, ele tem já o diagnóstico de TDAH, ele teve sintomas de TDAH na infância, se esses sintomas foram mais intensos ou mais moderados ou mais leves, independente desse nível desse sintoma, ele vai ter uma chance ali entre 70% e 80%, é uma grande chance, né, de ter uma criança com TDAH. Então, uma mãe TDAH, será que cai essa chance da herdabilidade ali, da genética? Não. A chance também de uma mãe TDAH ter um filho TDAH é de 70% a 80%. Isso não muda, tá bom? Então, vai variar de muitas outras coisas que a gente vai falar aqui. Então, outros estudos também mostraram, né, quando a gente faz uma análise de imagens cerebrais, que a criança com TDAH, o indivíduo com TDAH, ele tem uma diferença ali no tamanho do cérebro. Essa diferença pode chegar de 3 a 5% no tamanho do cérebro. Então, foi analisado crianças com TDAH e crianças sem TDAH. Então, se a criança, por exemplo, se a criança com TDAH, com a criança sem TDAH, digamos que tenha a circunferência, né, desse cérebro em, sei lá, 15 centímetros, dependendo ali da idade, né? 15 centímetros, 20 centímetros, a criança com TDAH ela vai ter uma diminuição nesse tamanho, né? E aí, por quê? Porque não houve ainda também um amadurecimento dessas regiões cerebrais. Então, o cérebro ainda é pequeno, né? Porque ele tem um comprometimento nesse tamanho do cérebro, então a gente percebe que as crianças com TDAH, por exemplo, que tem 5 anos, não, que tem 8 anos, elas vão ter, às vezes, elas podem ter um tamanho de cérebro, um amadurecimento de cérebro de crianças até 3 anos mais novas que ela. Então, de uma forma assim, claro que isso pode variar de indivíduo para indivíduo, tá? Não é porque tem TDAH que a criança tem 8 anos, mas ela vai ter comportamento e uma mentalidade de uma criança de 5 anos. Não necessariamente, ela vai ter esse atraso sim no desenvolvimento dela, mas pode ser um atraso que ela tenha equivalência para uma criança de 6 anos, de 7 anos, mas isso é científico, isso já foi comprovado. Então, essas crianças, elas têm um atraso ali no amadurecimento do cérebro, tá? No desenvolvimento do cérebro dela, e a gente vai identificar aqui essas regiões. Então, a gente também, muitos estudos mostraram aqui, ó, nas regiões subcorticais, né? Nos gânglios aqui da base. Então, a gente, aqui, ó, essa setinha tá mostrando essa região aqui do cérebro, se a gente for pensar, tá bem no meio aqui do cérebro do indivíduo. Então, eu tenho um crânio aqui, mas eu só consigo abrir ele de cima, eu não consigo abrir ele aqui no meio. Mas, por exemplo, essas crianças, elas têm uma disfunção aqui, né, no tamanho do gânglio, então faz com que esse amadurecimento ele ocorra de uma forma tardia. Tá, professora, mas o que são, né, esses núcleos da base? O que eles significam? Então, eles é um grupo de estruturas subcorticais que elas estão relacionadas ali com os movimentos, principalmente com os movimentos voluntários. Então, por exemplo, no meu mestrado, eu encontrei que as crianças com TDAH, elas têm uma dificuldade motora, sim. Né? Não tem como a gente saber por que vem essa dificuldade motora. Se elas têm ali uma comorbidade, igual eu falei na aula passada, que uma aluna perguntou, né? A Natália perguntou. Ah, mas a criança com TDAH, ela vai ter um déficit motor? Ela necessariamente vai ter uma dificuldade motora? Pode ser que tenha, e pode ser que não tenha.
vai depender ali de muitas variáveis, né? O nível dos sintomas, como que esses sintomas estão. A hiperatividade pode atrapalhar, né? A desatenção também pode atrapalhar a criança a aprender, por exemplo, um jogo de queimada, ou a criança entender a atividade. Então, vamos pensar comigo. Eu sou desatenta e eu sou hiperativa. Sou TDAH, um exemplo, tá? Tô ali na minha aula de educação física, eu tô ali com a minha aula na sala com a pedagoga. E aí a pedagoga vai fazer uma atividade, por exemplo, de arremessar, tá, professora? Independente se é educação física, ou se é a pedagoga, ou se é a professora especialista, vai fazer uma atividade de arremessar. Então eu peguei a bolinha e vou arremessar, eu tenho que arremessar no número. Só que a professora explicou e eu estava viajando. Lembra que eu não consigo prestar muito atenção? A aula tem que ser muito dinâmica e as explicações devem ser diretas. Isso das explicações a gente vai ver nos próximos capítulos. Mas as explicações têm que ser diretas. Então a professora rodou para explicar. Opa, eu já perdi ali, já estou focada em outra coisa. Porque meu hiperfoco faz eu focar em várias coisas ao mesmo tempo. A professora começou a falar, prestei atenção, mas já fui ali para outra informação. Então, muitas vezes eu posso errar essa atividade motora porque eu não prestei atenção no que é para fazer. E eu não prestando atenção no que é para fazer, como que eu vou entender, né? O que eu devo fazer ali. Então pode ser que a criança, o indivíduo, aprenda, tem essa dificuldade de executar determinado movimento porque ele não conseguiu prestar atenção no que é para fazer. Ou ele realmente tem uma dificuldade motora que esses gânglios aqui da base, essas regiões cerebrais dele tem uma disfunção ali e pode atrapalhar também nesse movimento, tá bom? E aí a gente também tem as questões das regiões límbicas, gente. Região límbica, essa grande parte, se a gente corta o cérebro, né, o encéfalo aqui no meio, então eu vou ter uma parte do meu cérebro para a direita e uma parte do meu cérebro para a esquerda. Se eu corto no meio, eu consigo ver toda essa região aqui do sistema límbico. Se tiver alguém aí da área da saúde, educação física, pessoal da enfermagem, podem já ter visto sobre o sistema límbico aí na faculdade, né? Ou que ainda não viu, vai aprender um pouquinho mais. Ou vai ter um pouquinho agora, né? Vai estar sendo apresentado agora. O pessoal aí da pedagogia pode estar sendo apresentado agora. Mas vocês vão entender. O sistema límbico é responsável simplesmente por organizar, né? Planejar os procedimentos. Então, aqueles planos, pensar no calendário, cuidar dos detalhes. Então, igual, vocês viram lá no meu Instagram que o curso era hoje, a segunda parte era hoje. Então, na segunda-feira você falou, puxa, não posso perder. A segunda parte do curso da professora Ludinalva é sábado agora, dia 5. Tem que ficar atento. Tá bom. Não coloquei no calendário porque eu não tenho essa organização. Ainda não estou treinado. Ainda não estou treinado para ter essa organização, de colocar no calendário, de colocar post-it. Não consigo. Peraí que eu preciso tossir. Ai, pessoal no Instagram tá ouvindo minha tossida, gente. É o jeito, aqui eu não consigo silenciar. Me desculpem. Então, tem essa dificuldade no planejamento, na organização, em estabelecer planos, cuidar do calendário. Então, tem essa dificuldade de lidar com os detalhes. Certo? Então, esse sistema límbico... Oh, meu Deus. Abre o microfone. Então, esse sistema límbico, ele estando ali desorganizado no TDAH, é o que prejudica o aprendizado dele. É que prejudica o desempenho dele no trabalho.
Agora a tosse veio que veio, hein, gente? Então vamos lá. Então é o que prejudica esse desempenho do indivíduo no trabalho, é o que prejudica na sala de aula. Então, não consegue dar conta de calendários, não consegue pensar numa forma melhor de executar as tarefas. Então, por exemplo, o chefe chega, ou a chefa chega, olha, fulano, você tem que fazer esse e esse relatório, tem que preencher essa e essa planilha. Então, ele tem, sei lá, no dia ele tem 5 tarefas, tem 10 tarefas. Para elencar quais são as prioridades daquele momento, ele tem essa dificuldade. Por isso que acaba, não consegue obedecer prazos, não consegue terminar, por exemplo, uma prova dentro do horário, né? Por conta dessa dificuldade, por conta dessa disfunção ali nas regiões límbicas, tá? Então, muita gente fala assim, TDAH é frescura, TDAH é falta de apanhar, TDAH é birra, TDAH o pessoal tá inventando agora para mascarar comportamentos inadequados, e não é isso. A gente tem aí na ciência, né, que mostra essas regiões subcorticais aqui com disfunções, tá bom? Então, estudos de neuroimagem, estudos antigos que já mostram isso. Então, aqui. Então, a gente eu falei já do tamanho do cérebro, né, da criança com TDAH, que é menor. Então, esse cérebro não vai amadurecer? Sim, o cérebro TDAH, ele vai amadurecer. Porém, é um cérebro que ele amadurece mais lentamente. Então, se a gente tem uma criança com 4 anos, que ela ali já tem sintomas muito fortes para TDAH, ou já tem o seu diagnóstico, 4, 5 anos, o cérebro dela não vai ser de uma criança com 4, 5 anos, vai ser de uma criança bem mais nova. Assim como eu dei o exemplo, né? Fica mais fácil até para fazer conta. Quem me conhece aí sabe que eu sou péssima em cálculos. Então, se eu tenho uma criança com 8 anos de idade, que ela tem TDAH, e uma criança com 8 anos de idade sem TDAH, o cérebro dela, em estatura, em amadurecimento, não vai ser o mesmo. Não dá pra gente comparar, tá bom? Em quesito de desempenho, em quesito de amadurecimento. Por quê? A criança com TDAH de 8 anos, ela vai ter o cérebro de uma criança de 5, de 6, de 7 anos. E a criança com o desenvolvimento típico, né, o desenvolvimento ali dentro do padrão esperado, ela vai ter um cérebro ali dentro da idade dela esperada, se o desenvolvimento dela está ocorrendo conforme o padrão, conforme o esperado, né? Então, ela vai ter ali um cérebro para a idade dela. Então, esse atraso, principalmente, foi verificado nessa região aqui, né, pré-frontal, do córtex pré-frontal, que é onde fala o que a gente vai fazer, quais são as nossas tomadas de decisão. Então, aqui, por exemplo, gente, mas está tudo atrelado. O sistema límbico também mexe com as nossas emoções. Por isso que a gente tem crianças com TDAH que às vezes elas têm um comportamento que a gente fala, nossa, mas ela já tem 8 anos, ela tem um comportamento infantil. Então, do nada, essa criança, por exemplo, ela não sabe, ela tem uma dificuldade maior de lidar com a frustração. Hoje em dia, a gente tem uma população, né, uma população infantil e também de adolescentes que tem essa dificuldade muito grande de lidar com a frustração. E a criança com TDAH, ela, por falta de ter esse amadurecimento nessa região frontal, ter uma disfunção ali no sistema límbico dela que lida com as emoções, ela vai se jogar no chão. Ela tem essa dificuldade de fazer amizades, ela tem a dificuldade de se relacionar, de levar um melhor amigo. Não estou falando que ela não faz amizades e que ela não tenha um melhor amigo. Ela pode ter sim. Porém, ela tem mais dificuldades de fazer laços para o resto da vida. Então, geralmente a gente tem uma amiga de infância, ou nem seja uma conhecida que a gente fala de vez em quando, né? Uma vez no ano a gente fala, o TDAH tem apresenta essa maior dificuldade. Por quê? Por conta dessa imaturidade emocional, né? Imaturidade ali no cérebro. E essas regiões aqui, pré-frontais, eu brinco com meus alunos, né? O sistema límbico, essa região pré-frontal, é quando você tá lá num lugar, num ônibus apertado e alguém pisa no seu pé. Aí você vai falar, vou respirar fundo, porque hoje é segunda-feira e eu não quero me irritar, né? Então, se eu não quero me irritar, é o meu sistema límbico, meu córtex pré-frontal que tá falando assim, hoje a Luz Nova não vai se irritar, é segunda-feira, primeiro dia da semana,
vamos lá, a gente aguenta. Então, vou respirar fundo, a pessoa pisou no meu pé, pediu desculpa, tudo bem, ou então, atualizei. Quando você já tá mais irritado, é uma sexta-feira, tá dia de chuva, às vezes você tá atrasado, alguém pisou no seu pé e tal. Às vezes você pode falar, ei, você não tá vendo meu pé aqui não, né? Uma coisa que você poderia ignorar, já foi, já pisou, às vezes a pessoa não fez por mal. É o seu sistema límbico ali, a pessoa que não tem um amadurecimento, a pessoa que tá ali já irritada, que vai falar, ei, vai lá, briga lá com aquela pessoa, reclama, tá? Então é isso que acontece. E aí o TDAH, ele tem essa disfunção. Não é porque é segunda-feira, não é porque é sexta-feira, ele tem essa disfunção. É claro, se a criança estiver mais cansada, ela vai ter essa reação mais rápida, vai ter essa reação na segunda-feira, na sexta. É por isso que a gente tem que pensar que cada dia é um dia. Nós adultos temos uma mania de, às vezes, julgar as crianças como se elas já tivessem que saber de tudo, né? E não é bem assim que funciona. Então, a gente não tem aquele dia que a gente não tá bem, aquele dia que, olha, hoje era um dia ótimo para eu ficar em casa, dormindo, para eu ficar em casa, não queria falar com ninguém, não queria ver ninguém, só queria fazer meu trabalho aqui quieto no meu canto. A gente tem isso. E por que que a criança não tem isso? Porque ela tem menos tempo de experiência ali na vida, então ela tem mais paciência. Não necessariamente, né? Cada criança é um ser único e principalmente quando a gente fala de uma criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, que tem algum tipo de transtorno, né, ou de síndrome, a gente tem que olhar com elas com um olhar muito mais sensível. A criança a gente tem que olhar com os olhos mais sensíveis. Então hoje às vezes a criança não tá afim. Então vamos ali, vamos conversar com ela. Você quer um abraço? É o que eu falo muito nas minhas aulas, que eu converso com as crianças. Hoje você quer um abraço? Você quer me falar o que você está sentindo? Quer me falar o que aconteceu? Vamos nomear esses sentimentos? Vamos trabalhar ali com aquele quadro das emoções? Então pega o rostinho, como que você está se sentindo hoje? Porque vai ser mais fácil da criança nomear os sentimentos delas, as emoções que elas estão sentindo ali, e também da gente entender aquela criança. Vamos ver, por que fulano tá assim? Porque falou que tá muito feliz, porque na hora da saída, vai vir uma pessoa muito especial buscá-lo, né? Buscá-la. Então a criança vai ficar eufórica. É a mesma coisa de você trabalhar na sexta-feira sabendo que depois você vai para um happy hour. Então você vai trabalhar na sexta, nossa, vamos, que chega logo o horário da saída. Porque você vai ali se divertir depois com pessoas que você gosta, você estava precisando extravasar. Então a criança com TDAH, criança com dificuldade de aprendizagem, também tem essas questões. Porém, tem uma maior dificuldade de lidar com essas emoções, né? Então, a gente também tem a questão do fator ambiental, né? E aí, na verdade, são fatores ambientais. Então, a gente tem baixo peso ao nascer. Então, aquela criança que ela nasce prematura, né? Esses dois são os mais pesquisados. Crianças com baixo peso ao nascer e crianças que nasceram ali prematura. E o que muitas vezes faz a criança nascer com baixo peso é essa prematuridade. Coloquei a imagem aqui, né? De uma criança possivelmente prematura, porque está aqui no sorinho, está aqui sendo acalentado pelo, provavelmente, o pai, não sei se o pai biológico ou uma figura ali, né, do sexo masculino, sendo acalentado por essa figura. Então, principalmente nos momentos, gente, da gravidez, né, no momento pós-gravidez ali, no perinatal, pós-natal, são momentos cruciais para a criança. Digamos ali até a segunda infância, até ali os 4, 5 anos, são momentos cruciais para o desenvolvimento da criança. E principalmente como a mãe, como a pessoa, né, conseguiu levar essa gestação. Então, o estresse materno durante a gravidez, pós-gravidez, porque ela ainda está amamentando, então o leite dela vai corresponder aos sentimentos que ela está tendo, né, as emoções que ela está tendo. Então, quais são os hormônios que essa mãe está liberando, né, que essa pessoa está liberando, se são sentimentos de raiva, de estresse muito grande, se são sentimentos de amor, de calmaria, isso tá ali influenciando no desenvolvimento dessa criança, né, no desenvolvimento desde a idade fetal ali, né, desde a concepção. A obesidade materna, então o estilo de vida dessa mãe, o estilo de vida ali
na pessoa que tá gerando essa outra vida, então isso vai influenciar muito, né? Gravidezes que são mais difíceis, que a pessoa de repente tem uma compulsão alimentar, que ela acaba comendo de forma muito errada, ou acaba comendo e engordando muito, isso pode gerar muitas consequências também. Isso não só a gente falando de transtornos, tá? Mas para diabetes, para hipertensão, isso pode falar muito sobre o desenvolvimento da criança, né? Então, tem estudos que mostram que as crianças que amamentam pouco esse leite materno, ou que não têm esse leite materno, elas têm menos anticorpos, né? Isso são estudos que muitas pessoas já sabem, né? Mas para quem não sabe, fica sabendo agora, que as crianças acabam tendo menos anticorpos e por isso que elas acabam sendo mais frágeis, crianças que ficam doentes por mais vezes no ano, né? Então, leite materno, por que a criança ela deve ficar ali com os 6 primeiros meses, ela consegue sobreviver apenas com leite materno? Porque o leite que está vindo ali, todas as substâncias, os nutrientes, as proteínas, né, todas as vitaminas que a criança precisa naqueles 6 primeiros meses. Ela não precisa de outra coisa a não ser o leite materno. E por isso que muitos médicos indicam, se você puder amamentar a sua criança, né, por mais tempo, ali com 1 ano, 2 anos, isso vai ser ótimo para ela, porque isso vai proteger até de doenças crônicas mais para frente, né? A questão da obesidade, a questão da diabetes, quando a gente amamenta a criança por mais tempo, a criança está protegida. Não que não vai ter, tá bom? Seria ótimo se fosse assim, né? Ah, eu vou amamentar aqui minha criança até os 2 anos de idade, porque aí não vai ter diabetes, nem na velhice, nem nunca na vida, não vai ter hipertensão, não é isso. Tá? Mas o risco, se a gente for falar daquela questão ali do risco, diminui. Mas também entra uma questão de hereditariedade, né? Uma propensão da criança já desenvolver, do indivíduo desenvolver, né? Então, tá aqui. Se a mãe teve, né? A pessoa ali, ela teve uma hipertensão durante a gravidez, isso pode ser um risco pro feto também, para a criança, né? Então, por isso que o momento da gravidez é um momento, já penso eu, né? Que é um momento muito especial por tudo, mas também por esses cuidados, né? Os médicos sempre falam, os 3 primeiros meses ali são cruciais para o desenvolvimento do feto, são os meses mais importantes, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o risco de acontecer aborto é muito grande, mas isso deve ser levado até o final da gestação, né? Dessas questões. Gente, estudos já mostram, né, que o uso de tabagismo, mulheres que fazem, que fumam, né, e às vezes não necessariamente só elas fumando, muitas vezes, eu não fumo, mas meu companheiro ou minha companheira fuma. E tá fumando do meu lado, tá fumando na nossa casa. Ou tô no trabalho, quando eu vou almoçar, tem alguém fumando do meu lado e isso acontece sempre. Então, essa exposição ao cigarro, nossa, isso é muito prejudicial. Isso ali está atrelado aos fatores para desenvolvimento do TDAH. Então a gente pensa, ela fuma, só vai acarretar prejuízo, só, né? Mas vai acarretar prejuízos no pulmão, né? Um tumor, um câncer, coisas do tipo. E não necessariamente só isso, tá, gente? O fumo, ele traz diversos prejuízos. E aí, se a gente pensa na fase da gravidez, isso tá lá em cima, esse nível de prejuízo. E também no pós, né? É muito alto o prejuízo do tabagismo. Consumo de álcool, né? Então, primeira coisa, né? Descobriu que tô grávida. Corta o álcool. Mas é só um negócio. Não, gente. Não tem que ter consumo de álcool. E principalmente pessoas que bebem assim. Hoje vou sair para um happy hour, vou beber. Porque eu já tô acostumada, sempre bebi, sei lá, 10 latinhas de cerveja, hoje eu só vou beber 2, só vou beber 3, só vou beber 5, vou beber menos. Não, tem que ser cortado, porque o risco, né, de todos esses fatores aqui, ele é muito alto, principalmente quando você tem esse fator todos juntos, né? Então, uma casa onde as pessoas bebem muito, onde as pessoas fumam muito, a mãe acaba passando muito estresse durante a gestação, né? Acabou engordando muito por alimentos indevidos, ou sei lá, por ter muita fome, né? Porque você acaba se alimentando por 2. Então, a mãe acabou comendo muito, e aí
engordou mais do que o esperado, mais do que o que podia ali, juntamente com o médico, né? E quem vai determinar o quanto a mulher pode engordar é o médico, tá? Não é a grávida, porque a gente também tem que tomar cuidado com subnutrição, né? Aquela mãe que não tá comendo o suficiente porque tá com medo de engordar, que não tá se alimentando de forma correta com medo de engordar. Então a gente tem que tomar cuidado com esses extremos, tem que ter um equilíbrio. O uso de medicamentos, né, inapropriados, por isso que tem medicamentos certos, medicamentos específicos para grávidas, tá? Eu até conversei com umas amigas que tiveram gestação já tem um bom tempo, né? Mas são amigas mais próximas. E eu perguntei quais eram os medicamentos que elas utilizavam. E aí elas me falaram que os medicamentos que elas usavam, claro que eram recomendados pelo médico, mas eu vi alguns estudos mostrando que o paracetamol, que é um medicamento que a gente usa bastante, pode ter influência ali também. Mas, é claro, eu não coloquei aqui porque ainda precisam de mais estudos, mas já tem ali pesquisas que mostram um pouquinho dessa influência, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Conversar com o médico. Tem uma outra alternativa, né, para de medicamentos? Ai, peraí. Substâncias ilícitas, né? Então, gente, uso de drogas ilícitas, porque o medicamento, ele é uma droga, né? Mas a gente tá falando de substâncias ilícitas, aquelas substâncias que são proibidas. Então, as drogas, né? O uso de maconha, o uso de cocaína, de crack, de anfetaminas, metanfetaminas, isso tudo vai ter uma grande influência ali para o desenvolvimento do bebê, para o desenvolvimento do feto. Então, de repente, não usei determinadas substâncias na minha gravidez e minha criança ela não tem TDAH. Às vezes não tem um TDAH diagnosticado, mas pode ter outros prejuízos ali. Tá bom? Então, outros fatores ambientais. Gente, fator ambiental aqui é o que a gente mais tem, tá bom? Então, deficiência, né, nutricionais, lembra que eu falei? Então, não adianta a grávida, por exemplo, falar assim, eu não vou me alimentar muito bem, porque... Não vou me alimentar muito bem, não vou comer tal coisa, porque senão eu vou engordar muito e tal. Tem a dieta correta para fazer a ingestão ali, né? Então, tem que ter uma dieta rica em zinco, magnésio, ferro, ácido graxos ali poliinsaturados, né? Ômega 3, isso faz muito bem para grávidas e não grávidas, né? A gente não pode estar com déficit nutricional ali. Então, essa deficiência nutricional também pode acarretar esses prejuízos, tanto no momento da gravidez, né? E tanto no momento da amamentação. Então, a mãe pensar assim, olha, depois que eu tive a criança, eu não preciso mais me alimentar tão correta, porque agora eu já tô amamentando e tal. Não, o seu leite, ele tem que continuar trazendo ali os benefícios para a criança, tem que continuar levando esses nutrientes para a criança. Então, se você não faz o uso dessas vitaminas na sua alimentação mesmo, algumas pessoas vão precisar suplementar, mas outras pessoas conseguem encontrar isso, na verdade, nós conseguimos encontrar isso na alimentação, né? Verduras, legumes, grãos, né? A gente consegue encontrar essas substâncias. Opa, tinha uma foto aqui, né? Então, essa subnutrição pode atrapalhar muito no desenvolvimento do feto. Até para o desempenho escolar da criança, né? A gente vê aí crianças, às vezes, sem diagnóstico, mas a gente sabe a realidade do nosso país, a realidade do Brasil, e a gente sabe que muitas crianças vão para a escola só para se alimentar, né? Então, aquela criança que ela já tem uma subnutrição em casa, que ela não consegue se alimentar, ela almoçou na escola, se ela não for na escola no outro dia, ela não vai almoçar, isso vai atrapalhar muito no desenvolvimento dela. Até mesmo porque, aquela frase, né? Quem tem fome não aprende. Com fome a gente não consegue prestar atenção em nada. Mas também, gente, a gente tem aqui os excessos, né?
Então, uma alimentação rica em corantes artificiais, uma alimentação rica em açúcar, alimentos com baixo ou alto teor de IgG, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa alimentação. Então aquela criança que todo dia ou todo final de semana ela tá tomando refrigerante. Gente, primeiro começa que a criança, quando é muito pequenininha, ela não vai sentir falta de refrigerante porque ela nem sabe o que é. Então, principalmente ali, o máximo, não tem uma idade assim, né? Mas principalmente antes dos 2 anos, não tem que dar batata frita, não tem que dar refrigerante, não tem que dar doce, brigadeiro. Ah, mas ela vai numa festa e ela vai ficar com vontade. Então tá, dá um só pequenininho pra ela. Ensina que ela não precisa comer tudo, que ela pode comer outras coisas. Ou então, né, estratégias. Vamos comer aqui antes da gente sair. Ah, mas tá indo pra uma festa. Tá, mas vamos comer antes de sair. A gente não pode sair sem comer. Por quê? A criança vai estar se alimentada, ela não vai chegar na festa cheia de fome, né? Então a gente tem que evitar. Se conseguir não apresentar isso para a criança até os 2 anos, vocês vão ver como ela vai ficar seletiva depois. A própria criança, ela não vai ter uma compulsão ali por doce, uma compulsão por comer fast food. Então a gente tem que fazer essa reorganização, essa readaptação, reeducação alimentar com nós mesmos e também com a criança. Porque não adianta eu falar para minha criança assim: olha, você não pode ficar comendo batata frita. Aí todo final de semana, o que a família faz? Vai lá no fast food. Ao invés de fazer um lanche saudável, a gente consegue cozinhar com a nossa própria criança, que isso já vai ser ali para aumentar o vínculo que você tem com ela, essa demonstração de afeto que você tem com essa criança, né? E você vai estar fazendo alimentos saudáveis. Então, numa sexta-feira ou num sábado, tem essa questão da gente estar cansado, mas já que, né, vamos pensar ali em 2 formas, além de a gente economizar, em várias formas, né? A gente está economizando, a gente consegue comprar produtos naturais, produtos mais acessíveis e naturais também, e a gente consegue aumentar o vínculo com aquela criança e melhorar a relação com a comida, né? Porque quando a gente cozinha, a gente está vendo o que a gente está cozinhando, a gente está vendo como está sendo preparado, então tudo isso. Então, quando a criança ela tá vendo ali, ela vai aumentar esse vínculo com a comida de uma forma benéfica. Ela tá vendo, nossa, olha, eu preparei. Então aqui a nossa mini Masterchef aqui com esse cupcake maravilhoso. A gente podia ter feito um cupcake também usando farinha integral, usando farinha de aveia, farinha de arroz. Então, mas é muito ruim. Tem formas de ficarem saborosos, gente. E não é tão caro. Farinha de aveia, por exemplo, não é tão caro. Então, a gente consegue melhorar a questão da alimentação das nossas crianças ou até a nossa própria alimentação, pensando em ingredientes mais acessíveis. Então não vai comer fast food nunca. Somos filhas de Deus também, né? Claro que queremos fast food, mas não precisa ser todo final de semana, né? E aí os fatores psicossociais, a questão da baixa renda, pessoas que vivem em vulnerabilidade, né, doméstica ali, baixa renda, uma diversidade familiar, então um lar onde tem muitas brigas, um lar onde existe violência verbal, violência física, né? Ou uma educação muito severa, uma educação hostil, onde tudo que a criança escuta em casa, ela não tem um acolhimento, são ali os pais brigando, a família brigando, às vezes não é o pai, pode ser um padrasto ou uma madrasta, mas essa briga ocorrendo. Então isso também é um fator ambiental muito agravante para o desenvolvimento do TDAH. A gente consegue perceber que são crianças mais assustadas, que você vai falar com ela, e se você fala um pouquinho mais alto, a criança já te olha assustada. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né, no lar. Então, crianças que estão ali morando em comunidades com mais escassez, igual eu falei, essas crianças que vão para a escola porque elas precisam se alimentar, essas crianças que elas estão lá na escola se alimentando, mas não sabem se os pais vão conseguir se alimentar, né? De onde os pais vão tirar uma fonte de renda para se alimentar, como que os pais vão conseguir trabalhar, né? Então, toda essa questão está ali atrelada ao desenvolvimento do transtorno, né? Do TDAH. Então vamos lá falar do diagnóstico, como que é feito esse diagnóstico,
né? Primeiramente que o diagnóstico é médico, né? É feito apenas pelo médico. Nós, professores, mas eu sou pedagoga com especialização em psicopedagogia. Não, você não pode fazer o diagnóstico. Nós, professores, nós profissionais da educação, alguns profissionais da área da saúde, sem ser um médico, né, podem fazer o levantamento desses sintomas. Então, a gente pode ter o conhecimento desses sintomas. Então, no curso passado, eu falei sobre esses sintomas aqui para vocês, né, e aí, você tendo conhecimento dos sintomas, você consegue, peraí, essa criança aqui, ela já não está com desenvolvimento ali dentro do esperado, ela está apresentando algumas dificuldades de aprendizagem. Vamos encaminhar essa criança? Aí vai ter uma equipe que vai fazer o levantamento também desses sintomas juntamente com você, profissional, mas quem vai fazer esse diagnóstico é o médico. É qualquer médico, então eu posso ir lá no oftalmo e o oftalmo vai dar o diagnóstico? Não. Primeiramente, as crianças, elas são acompanhadas por um pediatra, né? Mesmo se for no SUS ou no particular, as crianças, elas fazem um acompanhamento ali com o médico pediatra. Então, é isso. A criança, ela vai estar passando ali em atendimento, o próprio pediatra pode perceber alguns comportamentos que mostram que essa criança está ali com algum tipo de dificuldade, que ela pode ter algum comprometimento ali no desenvolvimento dela, e aí ela pode encaminhar para o neurologista, né, para o neuropediatra, ou até mesmo para o psiquiatra. Mas a minha pediatra nunca falou nada, mas eu desconfio. Então, vamos marcar você, né, responsável por essa criança, pode marcar uma consulta com o neurologista, pode marcar uma consulta com o psiquiatra. Mas eu preciso de um encaminhamento. Alguns convênios, né, precisam desse encaminhamento. Então, marca com a pediatra e pede, fala assim, olha, eu preciso passar com o neurologista ou com o psiquiatra, porque eu tô percebendo isso, isso e isso. A escola já me informou de algumas coisas, né? Conversar com a escola para saber como está o desempenho dessa criança, como está o comportamento dessa criança, para saber, é só na escola que isso acontece? É só em casa que isso acontece? Porque não adianta a gente fechar os olhos para a realidade, tampar o sol com a peneira. Então, se a criança está apresentando dificuldade de aprendizagem e eu não for atrás de um diagnóstico, eu estou prejudicando o desenvolvimento daquela criança. E aí estou diminuindo a minha qualidade de vida, porque essa criança, ela vai apresentar mais dificuldades ao decorrer da vida dela, e isso vai diretamente me influenciar como responsável dessa criança, né? Então, primeiramente, a escola comunicou os responsáveis que essa criança está com dificuldade, ela está com um comportamento muito inadequado dentro da sala de aula, ela não está com desenvolvimento padrão ali esperado para a idade dela. Então, a escola vai comunicar à família. Então, você, professora, estagiário, tem que conversar ali com a sua equipe, né, escolar e comunicar à família sobre esse acontecimento, né, sobre o desempenho dessa criança. Ou então, a família percebeu, né, ou então, ao contrário, a família percebeu que a criança está com essa dificuldade, está com um comportamento muito estranho, está com um comportamento inadequado. Ela tem um irmãozinho, ela tem um primo, por exemplo, que já tá andando, já está correndo, já está falando, e minha criança ainda não está. Então, vamos procurar a escola? E aí, escola, como que tá? A escola vai falar, olha, aqui também, a gente já estava para te chamar, a criança tá realmente com essas características, com essas dificuldades. Então vamos lá, vamos procurar o pediatra. Gente, é o que eu falo. Primeiro, o médico não te ajudou, você tá ali, né? Coração de mãe não mente, né? A gente usa essa frase. Você tá ali percebendo que sua criança tá com essa dificuldade, procura outro médico, procura outro. Porque se você já tá percebendo, a escola já sinalizou isso, a gente precisa ir atrás. Então, passou com o pediatra, conseguiu um encaminhamento para o neurologista ou para o psiquiatra, ótimo, beleza. Alguns médicos, eles vão seguir aqui o DSM-5 para fazer o levantamento desses sintomas, né? Que é o Manual de Diagnóstico de Doenças, de Desordens Mentais, né? De transtornos mentais ali. Então, ele vai ter não só para TDAH, gente, mas para vários outros transtornos, tá? Então, tem nesse manual aqui, tem esquizofrenia, tem
tem transtorno borderline, tem TDAH, tem o TEA, tem o TOD, né, transtorno opositor desafiador, ele fala de todos os transtornos. Então, alguns médicos, eles podem se basear aqui no DSM-5, mas também tem o CID-11, que atualizou, a gente estava no CID-10 e foi atualizado, já tem um tempinho aí, para o CID-11. E o que é o CID-11? Também é uma classificação, né, mas uma classificação internacional de doenças. Então, é um guia mundial. Então, a criança que ela foi diagnosticada aqui pelo CID-11, se o médico olhar seguindo aqui essa classificação do CID-11, se ele olhar lá nos Estados Unidos, vai ter esse diagnóstico lá nos Estados Unidos. Se ele olhar pela classificação lá na Austrália, né, vai ter o diagnóstico pelo CID-11 lá na Austrália. Então, isso é uma classificação mundial. Mas muitos profissionais mesmo fora do Brasil também utilizam o DSM-5, tá bom? Ele é bem conceituado. E eu tenho alguns questionários, que a gente não é a proposta dessa aula aqui, desse curso, mas tem alguns questionários que podem, são de uso público, né? Que podem ajudar a gente a fazer o levantamento desses sintomas. Então, tratamentos. Quais são os tratamentos ali pro transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Coloquei aqui TCC, mas não é fazer um TCC, tá bom, gente? Fiquem tranquilos. O tratamento é a terapia. E por que TCC? Terapia cognitivo-comportamental. Então, é uma área, uma abordagem da psicologia que vai trabalhar diretamente com os sintomas, com o comportamento daquele indivíduo. Então, transtornos, no geral, os estudos já mostram que é muito mais eficaz você fazer a terapia com essa abordagem da terapia cognitivo-comportamental do que outras abordagens. Então, o psicólogo ali, né, o terapeuta, vai trabalhar, ele pode trabalhar de várias formas. Ele pode trabalhar ali diretamente com a criança, com o indivíduo, com TDAH, mas principalmente quando essa criança, quando o indivíduo ainda mora com a família, ou tem esposa, ou já tem, né, já construiu a sua família, ou ainda mora, por exemplo, se já construiu a sua família, ou se ainda mora com os pais, esse psicólogo também vai fazer uma abordagem familiar, porque os pais também precisam dessa abordagem, porque você faz assim, tá, eu tenho o diagnóstico, meu filho tem o diagnóstico, minha criança tem o diagnóstico de TDAH, e aquele meme, né, e agora, o que eu faço? Tô com diagnóstico, gente, como que eu vou trabalhar com essa criança, como que eu vou lidar com essa criança dentro de casa, com as crises dessa criança dentro de casa. Então, os pais precisam também passar por terapias, né? Às vezes pode ser uma terapia só os pais, e também a gente pode ter uma terapia conjunta ali com a criança, né? Então, momentos que a família vai trabalhar, vai participar da terapia com a criança. Em alguns momentos, a terapia vai ser só com a criança. E os pais ali, de uma forma, ao mesmo tempo, né? Mas não na mesma sala, ao mesmo tempo que eu digo, no decorrer dos dias, também fazendo a sua terapia com o terapeuta ali específico, né? O próprio terapeuta que lida com aquela criança, ou pode ser outro terapeuta. Mas o importante é que todo mundo tem que estar passando ali por uma assistência, né? E aí aqui, ó, por exemplo, essa profissional aqui, ela tá trabalhando ali possivelmente com sentimentos. Então, como que a criança tá se sentindo, né? O rostinho vermelho aqui, dá pra ver um pouquinho que o rostinho tá com o sorrisinho para baixo, então uma criança que tá triste ou tá com raiva, e aqui ela tá sorrindo. Então, isso é muito benéfico nas nossas aulas, né? Trabalhar ali os sentimentos e as emoções. Outro tipo de tratamento, né, pra gente pensar ali, é o esporte, gente, atividade física. Isso para todos os indivíduos, com transtornos, sem transtornos, com comprometimento, sem comprometimento. O esporte, você faz a liberação de hormônios essenciais ali para o seu bem-estar, para a sua regulação emocional, então ele está muito ali atrelado. E aí, muitos estudos mostram que o judô, gente, não sei se isso é judô ou se é karatê, mas as artes marciais, né,
elas ajudam nessa regulação, nesse controle inibitório da criança, nessa ansiedade, na impulsividade da criança, porque é uma área esportiva que a criança ela tem que trabalhar com regras, ela vai trabalhar com desafios, ela vai trabalhar muito ali com respeito com o outro, então isso ali acaba ajudando muito a criança. E também aulas de yoga, aulas de meditação. Então, você pode fazer com a sua criança em casa. Você pode fazer nas suas aulas. Antes de iniciar as aulas, vamos trabalhar um pouquinho de respiração? Ensina a criança a trabalhar com respiração, porque no momento que ela estiver ansiosa, ela vai trabalhar a respiração e também possibilitar esse reajuste ali emocional. Então, isso é muito importante. Então, antes da gente entrar com o tratamento medicamentoso, a gente precisa trabalhar ali outras variáveis. Então, a terapia é essencial, a criança precisa procurar um terapeuta, e aí o terapeuta vai falar, olha, realmente ela está, nesse momento, precisando do medicamento. Porque ela não precisa necessariamente tomar o medicamento para o resto da vida, mas às vezes ela está passando ali por um momento importante na vida, né? Tanto o adulto quanto a criança, sei lá, o adulto vai fazer uma prova importante, uma prova de vestibular, vai fazer um concurso público, então é uma prova muito importante que o indivíduo vai passar, às vezes entrar ali com a medicação, né? Porque a medicação não é tomei hoje igual um remédio de dor de cabeça, não. Vai tomar ali por uma temporada, depois vai fazendo desmame e para, tá? Então, vamos tentar. Antes de entrar com o uso do medicamento, eu defendo muito essa prática do não medicamento. Embora alguns momentos precise realmente desse medicamento. Mas vamos tentar de outras formas, antes de usar, né, o uso antes de fazer o uso de medicamentos. E aí, aqui também a gente tem essa questão do medicamento como uma forma de tratamento. E eu trouxe aqui os principais. Gente, o medicamento é recomendado, né, por especialistas, porque são medicamentos com receita médica, só podem ser utilizados com receita médica. Então, a gente tem aqui o nome, né, comercial, e aqui a gente tem a substância, né? Um dos mais recomendados que eu vejo bastante é o metilfenidato, então, que é a famosa ali Ritalina, né? E aí a criança pode fazer o uso que vai durar 8 horas, então pensando ali no momento que a criança vai para a escola, então ela estuda de tarde, ela estuda de manhã, então ela toma esse medicamento de manhã para ajudar ela com a escola. E aí, à tarde, esses sintomas, eles vão voltar, né? Então, por que eu defendo o uso do não medicamento? Eu sei que em alguns momentos a gente vai precisar do medicamento, mas por que eu defendo o uso do não medicamento? Porque esse medicamento, ele tem um tempo de duração. Mas a criança vai usar por 12 horas, então dá para ela tomar para ir para a escola, ela fica em casa de boa, ou ela vai pro curso de boa, e depois os sintomas vão voltar. Só que esses sintomas, se ela é muito hiperativa, esses sintomas vão voltar na hora de dormir. Você acha que essa criança vai voltar bem? Vai dormir bem? Né? E sem contar que tem muitos efeitos colaterais os medicamentos. Então, a gente tem que ver isso também. E sem contar que quando a gente toma o medicamento, a gente está tentando lidar ali com os sintomas. Então, por exemplo, se a gente está tendo dor de cabeça todo dia, nossa, tô indo trabalhar, tô ficando com dor de cabeça todo dia. Todo dia eu vou tomar um remédio para dor de cabeça. Só que eu tô ali lidando com os sintomas do meu estresse, os sintomas da minha má alimentação, os sintomas de alguma questão diferente que está acontecendo, né? Pode ser emocional. Por que eu não vou lidar com a causa desses sintomas? Então, nossa, eu tô tendo dor de cabeça todo dia porque eu tô me estressando no trabalho. Eu tô tendo dor de cabeça todo dia porque eu tô ficando no celular até mais tarde, não tô dormindo bem. Então, vamos lidar com a causa? Então, o esporte, a terapia vai ajudar a lidar com a causa, trazendo uma melhor qualidade de vida pro indivíduo. E assim, é um tratamento, gente, a longo prazo, a terapia. Vai ficar ali anos e anos na terapia. O esporte também, não vou fazer esporte por um mês e já melhorou. Não, o esporte, assim, é um estilo de vida que a pessoa vai adotar. É pro resto da vida, tá? E aí o medicamento, também a pessoa vai tomar por uma longa temporada. E quando ela parar, ela vai perceber que os sintomas podem ter voltado, se ela não utilizou outros tipos de tratamento,
né? Então, por isso que eu defendo o uso do não medicamento. Então, aqui para a gente ir finalizando, a adaptação escolar. Como que a gente pode adaptar essa criança na escola, né? Quais são os ajustes que a gente pode fazer? Então, reduzir a quantidade de tarefas para aquela criança, né? Tornar as tarefas mais curtas ou dividir as tarefas em parte. Então, por exemplo, a criança ela vai fazer um trabalho ali, então vamos dividir esse trabalho em partes. A gente vai passar o trabalho completo, mas a gente vai falar para a criança, olha, primeiro você vai fazer a parte 1 do trabalho. Qual é a parte 1? Tal, tal e tal. Parte 2 do trabalho. Tal. Então, vou fazer uma maquete. Legal, uma maquete é um trabalho grande, né? Então, qual é a parte 1? Separar todos os materiais. Parte 2, montar esses materiais fora da maquete. Parte 3, montar esses materiais na maquete. Então, tá vendo que eu separei em partes? Agora você fala assim pro aluno, olha, você vai fazer uma maquete, então são esses materiais, você vai montar e tal. A criança vai ficar perdida, o aluno vai ficar perdido, ele não vai conseguir desenvolver, não vai conseguir realizar aquela tarefa, e aí vai lidar com a frustração. Reduzir as tarefas escritas, né, e de copiar. Então, a gente percebe, a criança está copiando lá da lousa, ela acaba se perdendo no meio da cópia, né? Então, vamos reduzir, ou então dar o texto impresso para a turma inteira, né? Dar ali ajustar essa tarefa para aquela criança. Facilitar as alternativas distintas de avaliação, né? Então, a oral com projetos especiais. Então, por exemplo, se eu for fazer uma prova oral com a criança ou passar uma atividade oral para a criança, eu vou dar alternativas para ela. Hoje a gente vai brincar de tal e tal atividade, de queimada. Então, eu não vou chegar e falando assim, olha, a gente não vai queimar a cabeça, a gente não vai queimar a mão, não vai queimar pé e tal. Não, olha, vamos lá. Cabeça a gente pode queimar? A criança vai pensar, ela vai te responder. Não, não pode. Ou ela vai falar, pode. Aí você fala, não, cabeça não pode queimar. Mãos a gente pode queimar? Então, sempre dividir essas tarefas, né? Vou passar uma informação, eu tenho que facilitar a informação. Então, experimenta, falar com qualquer pessoa. A gente vai sair, então a gente vai pegar o ônibus aqui no ponto, depois a gente desce na estação tal, depois pega o outro metrô e desce tal. A pessoa vai falar, meu Deus, eu não entendi. Vamos com calma, vamos anotar? Então, eu vou pegar o ônibus no ponto tal. Aí eu vou descer no ponto tal, beleza. A segunda parte, vou pegar o metrô na estação Paulista e vou descer na estação, sei lá, Mackenzie, sabe? Então, ir por partes, não adianta a gente passar a informação toda de uma vez. O indivíduo, tanto o adulto quanto a criança, o adolescente, vai se perder aí nesse meio. Utilizar suporte, né, complementares. Então, uma aula gravada. Então, por exemplo, estou dando aula aqui online, eu gravar essa aula para o aluno, né? Para os outros alunos não vão ter, não vai ter aula gravada, mas para aquele aluno específico a gente vai conseguir gravar. Então, o aluno fazer uso de gravadores, se a gente está ali na faculdade, o aluno ele ter um gravadorzinho, hoje em dia já tem o celular que grava, né? Então, ele poder gravar aquela aula para depois ele escutar com mais calma, poder escutar e pausar essa aula, né? Permitir que o aluno faça uso de calculadoras, de computadores, né? Papel carbono, aí é mais antigo, eu peguei essas adaptações aqui da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, né? Então, deixar que o aluno tenha essas ferramentas para usar a favor dele. Por notas, né, das datas em que devem ser entregues as tarefas. Então, lembra que eu falei dos post-it? Gente, o que eu mais tenho aqui em casa é post-it. Eu amo post-it. Inclusive, se vocês quiserem dar coisas de presente para mim, são post-its, coisas de anotações. Ah, professor, mas você é TDAH? Não. Mas com a demanda de trabalho, se eu não anoto, é que vocês não conseguem ver minha parede aqui. Mas se eu não anoto, eu fico perdida. Então, eu tenho post-it em vários lugares. Eu tenho um calendário na minha frente, eu tenho uma agenda. Então, eu anoto tudo na minha agenda. Então, isso é muito importante, né? A gente colocar reforços ali, tem que entregar atividade. Então, se é um adulto, marcou um compromisso, já anota na agenda, já põe para despertar, já anota para avisar antes, né? A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor.
reforçar aqui, né, instruções verbais, com informação visual, então o post-it, colocar na agenda do Google, colocar na agenda ali do seu celular, isso vai te ajudar. Dar cópias, né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, você vai enviar essa apresentação pra gente? Posso enviar sim, não tem problema. Então, a pessoa ter ali, porque não deu tempo de anotar, é muita coisa, por mais que, sei lá, eu tente falar mais devagar, mas é muita coisa pro indivíduo anotar. A gente que não tem nenhum comprometimento, muitas vezes já é rápido, né, a informação. Imagine pro indivíduo que tem o TDAH, né? Simplificar o texto do livro, né, com os exercícios. Então, o indivíduo vai ler aquele livro inteiro, mas dá um suporte para ele maior. Vamos ler um capítulo e vamos discutir? Porque se aquele indivíduo lê o livro inteiro, de repente ele não vai conseguir discutir na sala de aula porque ele se perdeu ali no livro, né? Então, vamos ler um capítulo e vamos discutir esse capítulo? Então, foi utilizado um texto na sala de aula, mas a professora ficou com esse texto, ou a professora passou esse texto lá na sala de aula. Dá esse texto também para a criança, para o indivíduo ter em casa esse texto, né? Dá uma cópia, ou então já faz ali todas as cópias que você vai trabalhar naquele bimestre e já entrega para a criança. Eu sei que é um pouco difícil quando a gente pensa na nossa realidade com vários alunos, mas isso é necessário. Se a gente quer pensar no desempenho, no bom desempenho daquele indivíduo, a gente precisa dessas adaptações, né? Então, no ambiente, como que a gente vai trabalhar com essa criança lá na sala de aula, com esse indivíduo até na faculdade, né? Então, colocar essa pessoa para sentar perto do professor, para evitar as distrações. Então, às vezes você está lá no fundo da sala, você acaba conversando mais, ou você tem uma visão da sala inteira, aí você está ali prestando atenção no professor, mas a fulana deixou a borracha cair, ou a fulana levantou, né, naquele espaço ali. Então, pronto, já foi. O hiperfoco já fez você prestar atenção ali na fulana, né? Então, deixar o indivíduo perto do professor, deixar ele longe de distrações. Então, não colocar perto da porta onde tem um movimento maior. Então vou colocar do outro lado, né? Perto ali da parede, que tem a janela. Mas se a janela, ele também tem visão ali para as crianças que estão brincando no pátio, ou ele tem visão para a rua, passou o carro do ovo, acabou. Ele já foi lá, seguiu o carro do ovo, tá prestando atenção no carro do ovo, e aí já teve as distrações, né? Então, são essas adaptações que vão ajudar, né? Limitar as distrações visuais. Então, tentar colocar essa criança perto de um ambiente que não tenha tanta poluição visual. Então, tem um monte de cartaz na sala, em todo lugar. Então, vamos colocar ela onde não tem esse cartaz, onde ela não veja muito a porta, as pessoas passando. Foi isso que eu falei, né? Se ela tá perto da janela, que não seja uma janela que dê pra rua ou pro pátio. Ou então, colocaram a turma do primeiro ano no térreo, onde a criança ela vai ter ali, ela vai escutar todo o barulho do intervalo. Gente, é muito difícil, né? Para as crianças que não têm um comprometimento já é difícil, imagine para as crianças que têm um comprometimento. Então, se a gente tem uma criança de inclusão ali, essa turma vai ter que subir, vai ter que ir, vai ter que mudar ali na estrutura das divisões de sala. Então, aqui, né? Acabei não colocando, mas já falei. Diminuir o ruído, né? Então, se a turma ela fica ali no pátio e tem acesso ao barulho, né? O barulho acaba entrando ali na aula no momento do recreio, no momento do intervalo, muito complicado. Essa criança ela vai acabar se desconcentrando. Às vezes ela não tá vendo nada, mas ela tá ouvindo aquele barulho, ela ouviu fulano chamar, né? Então isso vai atrapalhar no desenvolvimento daquela criança. E aí a gente trabalhar com cartazes, né? E guias, mas cartazes específicos para aquele aluno, né? E não colocar cartazes bem aonde ele senta, com o tempo, com informações, com as atividades que os alunos já fizeram, mas cartazes para ajudar aquele aluno. Então, também aquela rotina, né? Então, agora a gente vai ter a aula de português, depois a aula de inglês, a aula tal, e a criança ter acesso àquilo, né? Então, cartazes de quando você está muito ansioso, o que você pode fazer? Então, tem lá, sei lá, a fotinho de uma respiração, ou o que é muito interessante também, a professora o educador, a educadora disponibilizar um espaço na sala, no fundo da sala, que esse aluno consiga levantar ali para, sei lá, fazer um polichinelo, ou dar uma andada pela sala, né? Ou tem um material lá de apoio, esses pop-its que as crianças usam, né? Que ajuda muito para apertar
tô sem um aqui, mas eu tenho uma bolinha também, que ajuda muito para apertar no momento de ansiedade, um momento ali de hiperatividade, né? Então, disponibilizar lá no final da sala é uma adaptação muito boa. E, mas vou disponibilizar só para ele, não vou disponibilizar para os outros alunos. É a conversa. Gente, quando a gente conversa com os alunos, o entendimento, a compreensão aumenta. Então, explicar por que esse aluno precisa, sem ter que expor muito esse aluno, mas explicar, né, que essa criança ela precisa de uma adaptação maior, porque ela tem o TDAH, porque ela tem uma dificuldade ali de se concentrar, de prestar atenção, né? E aí você pode até fazer um combinado, olha, uma vez por semana as crianças que têm o desenvolvimento dentro do padrão, né? Você vai ver ali uma forma certa de falar com aquelas crianças. Uma vez por semana essas crianças vão poder ir lá no fundo da sala e ficar durante 5 minutos, né? Coloca um relógio, um cronômetro ali, e a criança ativa esse cronômetro e ela fica ali durante 5 minutos. E aí ela vai quietinha, sem atrapalhar o desenvolvimento da sala. Então, são adaptações que são necessárias para a gente pensar no desenvolvimento, no desempenho, né? No bom desempenho do aluno. Isso também pensando no adulto, tá, gente? Isso é só um pouco das adaptações que a gente pode fazer. Tem muitas outras, mas não dava para trazer tudo, porque senão o curso, a gente ia ficar aqui 4 horas só de curso para falar disso, ou tinha que ser um curso a semana inteira, tá? Então, tem muitas adaptações. Agradeço grandemente a presença de todos vocês que estão aqui pelo Google Meet, quem está aqui pelo Instagram também, agradeço muito. Fica aqui meu e-mail, tá? Então, essa Aleri, muitos receberam aí o e-mail e viram que tem lá o nome Aleri, é a plataforma de cursos que eu tô criando, então não estranhe, né? Futuramente vou colocar esse nome lá no Instagram. E aí, quem não me segue ainda no Instagram, pode me seguir lá, é Profa Ludinalva Mendes, e a gente troca muita figurinha por lá. Vou enviar aqui para vocês no chat, cadê? O link, tá aqui, ó, o link da lista de presença de hoje, tá? Então, não deixem de assinar para vocês garantirem o certificado. Professora, participei da outra aula e não consegui participar dessa, né? Vai ter a presença referente à outra aula, vai ter o certificado referente às horas da outra aula. Eu só consegui participar dessa e não consegui participar da outra. Mesma coisa, gente. Vai ter a presença, o certificado referente a essa aula, tá bom? Vou abrir aqui para dúvidas. Eu vi que no Instagram alguém me mandou dúvida também. Já vou puxar aqui para cima. E vi que temos dúvidas aqui. Só que antes, gente, antes que o pessoal comece a sair, eu vou pedir